Olá, boa tarde. Tudo bem, pessoal? Eu me chamo Pedro, eu sou formado em Teologia pela Universidade Adventista do Sétimo Dia. Aqui do meu lado tem o Anderson também, ele é professor de História. E nós vamos aqui destrinchar o Apocalipse para você, começando pelo primeiro capítulo. Seja bem-vindo a este curso. A razão de nós estarmos fazendo isso é para que você tenha um melhor conhecimento do livro de Apocalipse, não é mesmo, irmão Anderson? Sim, é verdade. O livro do Apocalipse é um livro que desperta a curiosidade das pessoas e muitas pessoas têm vontade de aprender. Mas, infelizmente, irmãos, as pessoas não compreendem. E quando nós não compreendemos, nós temos que fazer como aquele eunuco. Como posso eu entender se ninguém me ensinar? Então, hoje, você tem a oportunidade. Nós estamos aqui para ajudar, para auxiliar, para que você possa compreender. Se existe um tempo que nós temos que estudar as profecias de Apocalipse e Daniel, esse tempo é hoje. Vivemos uma época, tempos difíceis que a Bíblia fala. Trabalhosos, guerra, rumores de guerra. A sociedade está num colapso, as pessoas estão sofrendo. Então, Deus ele tem uma mensagem para nós nesse período de crise. E a profecia do Apocalipse tem o centro, a mensagem central desse livro é Cristo. Verdade. Cristo é o personagem principal. Uma carta de amor, né? É uma carta de amor para que Deus tem para o seu povo. Então, eu convido a você a fazer parte desse estudo, que você venha entender e levar essa mensagem para muitas pessoas que estão necessitando de uma palavra de conforto. E o livro de Apocalipse nos traz conforto e esperança. Ao contrário do que estão dizendo aí, que o livro de Apocalipse é um livro cheio de símbolos, enfim, nós vamos comentar sobre isso ali. O livro de Apocalipse também, como já mencionamos aqui, é um livro de amor, uma carta de amor, para que você possa entender que há por detrás do livro do Apocalipse uma grande mensagem, que é a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aonde no final do livro já fala, ora bem, Senhor Jesus, diz João, E eu queria começar, convidando o irmão Anderson para fazer uma oração, porque nós temos o costume de, todas as vezes que for fazer aqui um curso, ou que for aqui estudar a Bíblia, a gente busca a presença do Espírito Santo. E você pode orar aí conosco, tá ok? Vamos lá, irmão Anderson? Vamos lá. Amado Deus, Pai eterno, Senhor, nesse momento nós vamos dar início à Tua palavra. O livro do Apocalipse é um livro de revelação que o Senhor vem trazer para a Tua igreja, para o Teu povo. Amém. E neste momento queremos chamar a presença do Espírito Santo para que venha nos auxiliar neste estudo. Que as pessoas que estão aí do outro lado possam compreender, Deus, a mensagem da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse privilégio e por essa oportunidade. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, estamos começando aqui com o livro de Apocalipse. Quando a gente olha o Apocalipse, até dá medo, né, irmão Anderson? Até dá medo. Olha, esse dragão vermelho aí, essa mulher vestida de vermelho, e a gente fica pensando, meu Deus, que livro mitológico, cheio de seres estranhos, mulheres vestidas de vermelho, de branco. A gente vai ver aqui algumas simbologias desse livro, e às vezes a gente entende esse livro assim, vendo isso, meu Deus, o que significa isso? Essa mulher tem um significado? Este dragão tem um significado? É isso, irmão Anderson, que diz o livro? O livro de Apocalipse, ele como o irmão falou, é um simbolismo, tem diversos símbolos. A mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, com as 12 estrelas na cabeça. Isso aí. Uma besta que sai do mar em Apocalipse 13, os 10 cabeças e 10 chifres, com diademas. E lá no versículo 11 do Apocalipse 3 já aparece outra besta que tinha 2 chifres. Então a gente percebe que a profecia do Apocalipse é um simbolismo. E como é que nós vamos entender as profecias do Apocalipse? Será que essa mensagem ela é para os nossos tempos? Será que Deus ele quer ter uma mensagem para cada um, a sua igreja, nos tempos que nós estamos vivendo? Então eu posso dizer uma coisa, irmãos, a profecia do Apocalipse ela é importante. Deus ele vem usar essa mensagem para que possa abrir os nossos olhos
de muitos acontecimentos. E olha só que interessante, esses tempos atrás eu ouvi dizer assim que um irmão começou a ler a Bíblia e a hora que chegou nessa parte da besta, ele falou: irmão, eu tive uma revelação. Não é para mais a gente tomar banho no mar agora. Então, é importante a razão de nós estudarmos. Isso não quer dizer isso, meus irmãos, não é por aí. Não vá nessas traduções que você escuta por aí. Nós temos que ver a luz da Bíblia. Então, a palavra Apocalipse, ela tem um significado. Ela, no grego, Apocalipse significa uma manifestação, uma revelação, e a junção de duas palavras gregas, né? Apocalipse. Apo significa o que, irmão Anderson? Bom, apo significa de ou a partir de. E a segunda palavra, calypso, que é, vamos falar uma palavra grega, que tem a ver com cobertura ou véu. Explica isso melhor. O que chama a atenção quando se fala de cobertura ou véu? Algumas culturas, alguns países, as mulheres têm costume de usar véu, tanto para cobrir a cabeça, mas também para cobrir o rosto. E geralmente esse véu é removido a partir do momento que a mulher se casa, ela tem aquela noite com o seu esposo. Então, é um significado, né? O véu é algo interessante. O véu esconde alguma coisa. E quando a gente faz uma ponte lá para o santuário, a gente percebe que no santuário tem um véu. Um véu que separa o lugar santo do santíssimo. Exatamente. Aquele lugar santíssimo onde Deus se manifesta. Uma vez por ano, Deus ia se manifestar no povo de Israel. E esse véu, a Bíblia fala que quando Jesus morre, ele se rasga de cima a baixo. E sem auxílio de mãos humanas. Nem auxílio de mãos humanas. O que isso passa, irmãos? Quando a gente vai para o livro do Apocalipse como se fosse um véu, a cobertura ou um véu, o Apocalipse é mais ou menos isso. É como se fosse um véu que está se despassando, cobrindo algo, mas esse véu, a partir do momento que nós estudamos a palavra de Deus, estudamos as profecias do Apocalipse, entendemos, esse véu é removido. Exato. A nossa visão ela começa a ser mais ampla. Então, é por isso que fala revelação. Então, não está escondido. Porque muita gente, quando vai estudar o Apocalipse, fala assim: mas isso aí não está revelado. Isso aí é mistério. Bem, mistério até o momento que você não busca estudar. Então, aqui nós estamos para estudar o que Deus revelou, né? As coisas reveladas que ele diz lá no texto são para nós e para nossos filhos. Aqui não são reveladas, fica para o Senhor, está lá escrito. Interessante que o irmão falou aí, só pegando um gancho, quando o Senhor falou acerca do sacrifício de Jesus, né? Então, no momento em que estava ali o sacerdote fazendo o sacrifício, é importante relatar aqui, ele pegou ali o animal, ia sacrificar o animal, e naquela hora da tarde, quando Jesus estava dando a sua vida, o que aconteceu? Sem auxílio de mãos humanas, só para que os irmãos tenham uma noção, o véu pesava 2 toneladas, não é isso, irmão? 2 toneladas. E aí ele se rasgou de cima a embaixo, mostrando agora todo o lugar do Santíssimo, aonde só era permitido, uma vez por ano, o sacerdote fazer o sacrifício ali. Mas, muito bem, isso é outro tema, isso é outra história. Avançamos no livro de Apocalipse. Bem, existem 3 escolas, eu vou falar aqui rapidamente as 2 primeiras escolas, depois o irmão vai falar sobre a última história, que é a parte de história, o irmão é formado em história. A primeira escola é o preterismo, são escolas que que estão aí para revelar o Apocalipse. Então, são tipos de escolas que se dedicam a estudar o Apocalipse. Então, no preterismo, acredita que a maior parte do Apocalipse foi cumprida lá no passado, né, irmãos? Principalmente no contexto da destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Então, eles creem que isso tudo atribui ao passado. Isso fala a palavra pretérito, né? Quem lembra aí, pretérito perfeito, quem estudou português sabe que tem a ver com o passado. O futurismo já é outra escola, né, que acredita que o Apocalipse descreve eventos que ainda estarão no futuro. Tudo se aplica ao futuro, né? Se aplica ao fim dos tempos. Então é uma profecia assim, que também se entende de forma literal. É isso mesmo. Se é um cordeiro, é um cordeiro. Se está escrito lá que é uma besta, é uma besta. Então não tem um significado
é claro do que está por detrás daquele simbolismo. E já o historicismo, o irmão vai falar um pouquinho aqui, que é a parte da história do irmão. O historicismo é uma linha de pensamento em que acredita que o Apocalipse descreve eventos que acontecerão ao longo da história. Certo. Quando a gente fala isso, irmãos, a gente lembra de um versículo que Jesus ele fala o seguinte: essas coisas eu vos digo para que quando acontecer, aí vocês vão crer. Ali Jesus estava falando umas profecias lá no Mateus 24, Sim. e ali Jesus estava falando dos eventos que iam acontecer. Jesus estava dizendo: vocês estudam as profecias, mas vocês têm que olhar para a história, os acontecimentos. Vocês vão compreender a partir do momento dos acontecimentos históricos. Aí o que acontece? A profecia ela é progressiva. Assim, todo o tempo ela vai cada vez se cumprindo. E como é que eu vou entender as profecias quando elas se cumprem? Irmãos, não tem como. A partir do momento que eu olho as profecias de uma maneira futurística, aí eu vou trabalhar com especulação. Exato. Então, quando eu vou olhar a profecia de uma maneira preterista, aí eu vou ter que negligenciar alguns acontecimentos históricos futuros. Então, é perigoso essa linha de pensamento. Nós acreditamos que a linha de pensamento que nós queremos, que nós vamos usar, o historicismo, e as profecias elas vão se cumprir, elas estão se cumprindo, na verdade. O Apocalipse, nós estamos chegando assim na reta final do Apocalipse. Uau. Quando nós estudamos a forma do historicismo, nós vamos entender, olhando para a história, compreender. Você vai entender, irmãos, que nas profecias do Apocalipse você vai encontrar Idade Média, Revolução Francesa. Olha só. Então você vai ver coisas interessantes, irmãos. A Bíblia ela é um livro que é um livro histórico. Mas não revela? A Bíblia é a nossa regra de fé. Amém. Não tem outro livro que possa substituir a Bíblia, a nossa regra de fé. Certo. Ponto. Agora, é interessante nós estudarmos a Bíblia visando o contexto, os acontecimentos. É aí que é o grande problema, irmãos. Muitas pessoas pensam que o Apocalipse vai se cumprir ainda. Mas quando você vê na visão historicista, você vê que realmente as profecias já estão se cumprindo. Estamos chegando na reta final da história desse mundo. Jesus está voltando. E é um dos acontecimentos mais esperados de todo mundo cristão, que é a volta de Cristo. Vai culminar com a última parte que João diz: ora vem, Senhor Jesus. Vamos partindo aqui mais para frente. A tradição, eu quero deixar bem claro aqui, que o que nós vamos estudar aqui é a Bíblia Sagrada. Mas vamos dar uma pincelada para os irmãos poderem entender o que a tradição diz, por exemplo, a respeito de João. Então, João foi jogado num caldeirão de óleo fervente pelo Domiciano, que era o imperador romano da época. E ali ele foi colocado, mandou ferver ali o caldeirão, certo? E aquele caldeirão agora, aquele óleo fervente se tornou numa água fria. E João saiu ileso. E o imperador assim ficou aterrorizado, falou: meu Deus, esse homem realmente é diferente dos demais. Assim diz a tradição, que está escrito no livro Atos de João. Então, não podendo destruir João, ele manda para a ilha de Patmos. Se isso realmente aconteceu ou não aconteceu, o que importa é o que diz a Bíblia, né? Então, o local e a data, isso é muito importante a gente gastar um tempo aqui para explicar para os irmãos. O local aonde esteve João foi na ilha de Patmos, né? Essa ilha é uma pequena ilha rochosa no mar Egeu, fica a uns 80 quilômetros mais ou menos da costa sudoeste da Ásia Menor, onde hoje é a atual Turquia. Essa região aqui, eu não sei se os irmãos conseguem acompanhar com o ponteiro do mouse, e ali estão as igrejas próximas. Temos a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, e a última igreja, que é a igreja de Laodiceia. Foram cartas escritas por João, né, o apóstolo, que também mandou a essas igrejas e que serve, depois nós vamos explicar direitinho para os irmãos, cada igreja dessa é um período em que atravessou a igreja de Deus nesses dias até chegar ao dia atual, onde nós estamos vivendo o período de Laodiceia. Correto, irmão? Então, existem duas datas mais prováveis no quesito do que se diz que João escreveu o livro de Apocalipse.
no ano 81 a 96, que foi o período do imperador Domiciano, diz que João fugiu para a Palestina pouco antes da destruição de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. E a segunda data provável também foi no período de Nero, no ano 54 e 68 depois de Cristo. Então aqui nós não sabemos direito a data, mas isso também não é relevante. O que importa, eu acredito que seja mais aqui nesse período aqui do imperador Domiciano. Mas muitos eruditos também afirmam que há muitos poucos registros que falam que Patmos foi uma colônia prisional. E diziam que João nunca esteve vivendo nessa ilha. Né? Então, o que nós vamos ver é o que a Bíblia diz. Então, o que a Bíblia diz, eu vou pedir para o irmão Anderson comentar um pouquinho aí. O que a Bíblia diz? João realmente esteve na ilha de Patmos? Irmão, é assim, a Bíblia, eu falei para a gente falar, sempre costuma dizer que a Bíblia é nossa regra de fé. Amém. A Bíblia é o nosso livro de estudo e todo cristão, um bom cristão, ele precisa estudar a palavra de Deus, buscar o conhecimento. Sabe? Agora sim, irmãos, a nossa regra de fé, nosso estudo é o livro histórico. Nós sabemos que João, ele foi perseguido, o irmão falou das perseguições de Nero, que foi um grande perseguidor dos cristãos, boa parte dos cristãos morreram, na verdade, os apóstolos morreram na perseguição de Nero, depois veio Domiciano, que também perseguiu o povo de Deus, muitos cristãos foram mortos, e foi nesse período que João ele foi levado, depois que o irmão fala assim, que eles tentaram, de alguma forma, fizeram decretos, editos, para que os cristãos pudessem adorar imperadores, os deuses do Império Romano, e é lógico que os cristãos eram monoteístas, adoravam um Deus verdadeiro, e jamais iriam se curvar diante de qualquer outro Deus pagano. E isso trouxe perseguição para o cristianismo. E João ele foi perseguido, não só os cristãos, os líderes daquela igreja, muitos foram mortos e presos. João, que era um grande líder naquela época, o último dos apóstolos, ele foi levado preso na ilha de Patmos, depois de ser condenado à morte, foi jogado num caldeirão fervente de óleo quente, mas Deus não permitiu que ele morresse. Tinha uma missão. Tinha uma missão. Isso mostra que os planos de Deus não podem ser frustrados. E ele foi parar em Patmos. E o próprio João que fala, lá em Apocalipse 1:9, ele diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Aqui, João ele foi perseguido por causa da palavra de Deus, e ele mesmo, o autor do livro do Apocalipse, diz: eu estava em Patmos. Quando eu tive a visão, a revelação do Apocalipse. Aí é que está. Então, o que a Bíblia diz, ou assim diz o Senhor, né? O que está escrito na Bíblia, comprova que João realmente esteve na ilha de Patmos, segundo o livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 9. Então, continuando aqui, eu vou ler e depois a gente vai comentar um pouquinho. É interessante porque a gente vê aqui, no capítulo 1, começando, o irmão lê para nós aí, pode ser, irmão? Pode ser, vamos lá. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas em que breve deve acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer a seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então nós vimos aí que fala sobre o anjo. Que anjo é esse? Então nós vimos que quando houve uma batalha no céu, o próprio Apocalipse fala, né, que Apocalipse 12:17, né, irou-se o dragão, né, houve uma batalha no céu. Lúcifer, ele era um dos principais anjos que faziam parte ali do coro celeste. Mas o que aconteceu? Ao ele ser expulso para essa terra, um anjo assumiu o lugar dele. Isso é outro estudo, nós não vamos deter-se nisso, mas explicando para os irmãos que há um anjo, né, que vinha e tinha comunicação com Daniel, quando Daniel tinha lá suas dúvidas, esse anjo vinha viajando com uma velocidade extraordinária, né, porque ele saía lá do terceiro céu, onde estava Deus, e vinha até João
com uma vontade enorme de compartilhar a visão. Então ele dizia o seguinte aqui, em Daniel capítulo 9, 21, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Lembramos que Daniel ele orava 3 vezes ao dia. Então, naquele momento, à tarde, era o período do sacrifício da tarde, que ele estava tendo uma dúvida e Deus enviou o anjo Gabriel para que revelasse para Daniel. Tem um comentário aqui, irmão? Podemos seguir? Quando nós estudamos todo o contexto bíblico, a gente percebe que Gabriel ele sempre está na linha de frente dos eventos. Como foi, nós vimos aí de Daniel 9, 21, fala que Daniel estava lá. No momento que a revelação do livro de Daniel foi dada, ali o próprio anjo Gabriel estava lá. Quando Jesus se apresentou, quando na verdade o anjo de Deus se apresentou para Maria para anunciar o Salvador, foi justamente o anjo Gabriel que estava ali. Então a gente percebe que em várias passagens da Bíblia, a gente percebe que o Gabriel era o autor, na verdade era o personagem que estava anunciando. E no livro de Apocalipse não é diferente. Gabriel estava na linha de frente e revelou, Jesus revelou, Deus revelou, falou para Jesus, e Jesus revelou para o anjo Gabriel. E aí Gabriel veio, revelou para João, e a mensagem, e João revelou para as igrejas, e a mensagem chegou para nós. Uau, que interessante. Então nós vemos aí no livro de Apocalipse, e não podemos deixar de abordar essa parte, fala dos anjos. Então há um ministério de anjos. Se eu não me engano, Gabriel significa campeão de Deus. Até o meu filho se chama Gabriel, aqui em homenagem a esse anjo, né? Ele é o campeão de Deus, aquele que está ali do lado de Deus, o que substituiu Lúcifer, que era o anjo que detinha essa posição. Agora ele assumiu o lugar de Lúcifer e está desempenhando um papel incrível, né? Eu acredito que o desempenho desses anjos ajudam a cada um de nós chegar ao conhecimento também da palavra de Deus. Eles estão aqui na Terra com um propósito de nos auxiliar, né? E vimos aqui também outro anjo, né, irmão? Outro anjo. E esse anjo é um anjo muito especial, né, irmão? Eu vou ler um pouquinho, a irmão comenta um pouquinho, depois eu comento um pouquinho. Ó. O anjo Gabriel revelou algumas verdades a Daniel. Então, ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Então, em Daniel capítulo 10, versos 13 a 21, a identidade de Miguel pode ser facilmente verificada em Judas, versículo 9. Então, Judas, no capítulo 1, versículo 9, a gente vê ali que há uma menção em que o anjo Miguel está contendendo com o diabo, e o diabo não quer deixar que ele leve o corpo de Moisés para o céu. Ele ia ressuscitar, né, e levar Gabriel para o céu, levar Moisés para o céu. Falei Gabriel, né? O chamado arcanjo aqui é mencionado também por Paulo, né? O anjo Miguel também é mencionado por Paulo. Nos conta que quando o Senhor descer do céu, aqui nós vamos ver a verdadeira identidade desse anjo. E quando esse arcanjo for falar ali em cima, quando ele chegar ao céu, ele vai descer do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão à voz do arcanjo. E a voz do arcanjo será ouvida em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. E agora eu faço a pergunta. Agora aqui, irmão, está falando em João 5, 28. Quem é este arcanjo? Quem é, irmão? O João 5, 28 está bem claro que esse arcanjo é o próprio Jesus. Então, João aqui em seu evangelho, não do Apocalipse, mas do evangelho, menciona que ele é Miguel. Jesus é Miguel. Jesus é Miguel. Aí você vê no evangelho de João 5, 28, você vai ouvir a voz do Filho do Homem, certo? Aí quando você vê em Apocalipse, lá em Tessalonicenses, que o senhor acabou de falar, fala assim, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo, ao ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, aqui, a voz do arcanjo, não é a voz do Filho do Homem? Pois é. É o próprio Miguel. Né? É o próprio Jesus, lá na forma de anjo. Então, tem pessoas assim que não crê em Miguel como um Cristo. Mas, como nós falamos, a nossa regra de fé é a palavra de Deus. Isso aí. E a palavra de Deus está dizendo que Miguel é o próprio Cristo. A própria voz do Filho do Homem é a voz
do arcanjo Miguel que bênção, né, irmão? Saber que muitos vão se levantar da sepultura. E em Apocalipse 12, né? E Apocalipse 12 fala isso, né, irmão? Apocalipse 12 também. Então a gente percebe, irmãos, que Deus ele tem diversas formas de se revelar ao ser humano, né? E Miguel foi a forma que Deus usou para que pudesse se revelar para nós. E veja só, naquele dia, levantar-se a Miguel, no capítulo 12 de Daniel, levantar-se a Miguel, príncipe do seu povo. Então, quer dizer, como que pode, né, um anjo ser príncipe de que povo? Então, menciona aí a pessoa de Cristo. Então, é a voz de Cristo que chama os mortos de suas sepulturas. Será a voz do arcanjo, a voz do Filho do Homem. Muito bem, mas esse é um outro tema. Vamos aqui também abordar um detalhe. Muita gente fala que estudar o Apocalipse, irmãos, a pessoa fica louca. Então, eu vejo assim, eu achei muito legal um comentário do Dr. Rodrigo Silva, que fala assim, eles dizem assim, se você separar dois grupos, numa penitenciária, por exemplo, e deixar num grupo uma Bíblia, e depois deixar no outro grupo alguns livros de história, de ciência, e deixando ali, passando-se 10 anos, você volta naquele lugar e você vai se sentir assim surpreendido. O grupo onde você deixou a Bíblia ali, está lá com uma igreja, as pessoas estão cantando, as pessoas estão nesse momento lendo a Bíblia, está tendo um culto, enquanto o outro grupo que não recebeu a Bíblia, sabe o que aconteceu? Nada, absolutamente nada. Então a Bíblia, ela tem uma vantagem, né? Ela nos traz paz, ela nos traz esperança, ela nos mostra um Deus, e esse livro também transforma as pessoas. O que a pessoa era no passado, a partir do momento que ela está lendo a Bíblia, ela é transformada. Então, estudar o livro de Apocalipse, eu tenho uma mensagem para você aqui. Você vai ser transformado, meu amigo. Você vai ver que dentro desse Apocalipse fala de um Deus maravilhoso, fala de uma esperança. Tanto é que o final desse livro termina, ora bem, Senhor Jesus. Então, aqui diz, mas Deus proferiu uma bênção. Tem uma bênção, irmãos, para quem estuda a palavra de Deus? Sim. Tem uma bênção para aqueles que estudam a palavra de Deus. A Bíblia fala assim, bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, né, e que guarda. Aí está as coisas nelas, porque o tempo está próximo. Então, assim, a Bíblia diz que feliz são aqueles que ouvem. E como o irmão fala, feliz 7 vezes. Essa palavra tem um nome, chama Macarius. Macarius significa uma felicidade completa. Feliz 7 vezes, o número 7 na Bíblia se diz perfeição, plenitude. Uma felicidade plena. Uma felicidade. Então nós só podemos encontrar a felicidade em Cristo. Amém. Você pode ler qualquer outro livro, mas nenhum livro tem um poder para transformar a vida e para salvar como esse aqui. Esse livro aqui, ele é diferenciado. E a Bíblia diz que é bem-aventurado que leia. Então, irmão, você tem que ler, você tem que estudar a palavra de Deus. É um livro, o que você está fazendo? Estudando. Continue estudando a Bíblia, com toda essa alegria, com essa motivação, porque só quem estuda vai conseguir essa felicidade plena. E a Bíblia diz aqueles que ouvem, aqueles que guardam, não só ler, não só estudar, mas praticar na nossa vida diária, guardar as coisas que nelas estão escritas. Por quê? Porque o tempo está próximo. Amém. E aqui diz o seguinte, que a religiosidade e saúde mental estão agora de mãos dadas. Hoje, uma visão da equipe multiprofissional, que são os CAPs, eles estão usando a Bíblia hoje para que as pessoas tenham uma melhor recuperação. Então, pessoas que estão com problemas psíquicos, estão hoje lendo a Bíblia e tendo melhoras. Então, a própria ciência médica hoje reconhece que ler a Bíblia é algo bem, faz bem, é algo que vai lhe fazer bem. Então, meu amigo, você pode ter certeza que ao estudar a Bíblia, você está recebendo bênçãos e você pode estar agora neste momento com algum problema, se você está em depressão, se você está com algum problema psíquico, saiba você que ao ler a Bíblia podemos ter uma solução, né? Deus pode atuar através dela para curar você de algum problema psíquico que você tem. Agora, claro, irmão, que a gente tem que procurar o auxílio profissional. Isso aí. É importante, não tem ajuda
Mas a palavra de Deus, ela vem contribuir muito para essa felicidade, para essa alegria. O vazio que está no seu coração, Deus pode preencher. Amém. E vamos lá, seguindo aqui. Então, a partir do momento, nós vamos contar um pouquinho a história de Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele foi um monge. Ele se autoflagelava. A partir do momento que ele buscava Deus, quanto mais ele buscava Deus, mais ele sentia que era pecador. E ele não tinha paz no seu coração. E muitas vezes Lutero foi pego quase semi-morto ali, em seus aposentos, e estavam ali preocupados os seus superiores, o que vamos fazer com Lutero, né? E eles tiveram uma ideia. Eu acho que é importante enviarmos Lutero para que ele conheça, né, a sede da igreja, quem sabe ali, ao ele viajar, ele possa mudar a sua opinião, né? Então ele não tinha paz dentro do seu coração. Então um dia, irmão, quando ele foi nessa viagem, ele chegando ali em Roma, ele começou a ver algumas coisas meio estranhas, ele começou a ver uma igreja diferente da qual ele praticava. Ele viu ali muitos exageros, viu muita luxúria, viu coisas que ele não esperava ver do clero. E então ele teve acesso às escrituras, e estudando as escrituras por si só, lembre-se que naquela época não era qualquer pessoa que tinha acesso. E quando ele manuseava os escritos, irmão, ele manuseava com um respeito tremendo, e ele então, ao estudar a Bíblia, ele se deparou com esse texto, né, que dizia lá, Romanos 1,7, o que diz aí, irmão? 1,17, né? 1,17. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Irmãos, aí quando a gente vê Lutero, porque na verdade Lutero, irmão, ele aprendeu desde criança a salvação pelas obras. Ele se martirizava, ele via amigos se martirizando, pessoas, familiares. Então Lutero ele tinha aquele conflito. Mas assim, Deus ele não deixa ninguém enganado. Isso aí. Ia chegar um momento que Deus ele ia trabalhar no coração de Lutero. E quando Lutero se deparou com a verdade, com a mensagem na sua frente, ele entendeu que tudo aquilo que ele estava fazendo era em vão. Uhum. Porque existe uma palavra tão simples para se aproximar de Cristo, que substitui qualquer tipo de obras que o ser humano vem fazer. É justamente a fé. De fé em fé, o justo viverá por fé. Fé em quem? No Salvador. Isso aí. Aquele que morreu na cruz para nos salvar. E quando Lutero ele teve esse entendimento, assim, movido pelo Espírito Santo que trabalhou na vida dele, no coração dele, ele compreendeu que a situação que ele estava, o pecado como estava dele na vida dele, e como tinha coisas erradas que precisam ser mudadas. Isso mostra que Deus ele não deixa o seu povo enganado. Irmão, o que nós precisamos fazer, irmãos? Precisamos trabalhar, estudar a palavra de Deus. Talvez esteja falando com pessoas que estão na mesma situação de Lutero. Isso aí. Que vai de um lado para o outro, tenta preencher o vazio que tem no seu coração em coisas do mundo, seculares. Talvez um ídolo, na música, através das coisas do mundo. Mas eu vou dizer uma coisa, irmãos, a única forma de preencher o vazio que está em nosso coração é através da fé que nós temos em Cristo Jesus. Amém. E Lutero entendeu isso. Ele compreendeu que ele precisava ter um verdadeiro encontro com Jesus. E Deus mostrou para ele que ele precisava ter essa fé, esse amor pelo Salvador. Então, quando ele estava subindo as escadas ali de Pilatos, de repente veio um insight na sua mente. Peraí, mas isso não está certo. Então, a voz de Deus soprou ao ouvido de Lutero e ele então entendeu que o justo viverá pela fé. Nesse momento, ele se ergueu-se. Foi como algo, um divisor de águas da sua vida. Foi o Day One, o dia de Lutero. Então, ele dá um salto envergonhado e horrorizado, irmão Anderson. Ele fala, isso está errado. Eu aprendi, agora eu entendi. O justo viverá pela fé e não pelas obras. Então, desde aquele tempo, viu mais claramente a falácia de confiar nas obras humanas, como disse bem aqui o irmão Anderson, e deu as costas a Roma. E agora ele foi se afastando cada vez mais, até romper todo o contato com a igreja papal
daqueles dias. Então houve o grande lapso da igreja, né, que nasceu o movimento protestante a partir de Martinho Lutero. Ficou bem claro para Lutero aquela passagem de Efésios 2, 8, 9. E pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não é obra para que ninguém se glorie. Isso ele entendeu muito bem a mensagem. Tanto é que depois ele na verdade, deixou uma herança tremenda para cada um de nós, o cristianismo. Isso aí. Lutero, então, foi um dos reformadores, né, que mais se destacou no período da Reforma. Muito bem. E Martinho Lutero, ele tem as suas 5 solas, né? E sola fide, que só a fé justifica e salva uma pessoa, né? Não sei se o irmão quer comentar um pouquinho. Sola fide. Só a fé justifica e salva uma pessoa. Acabei de citar um versículo, Efésios 2, 8, 9, mas isso também me leva àquela passagem, quando Deus faz um chamado para Abraão. A Bíblia diz que Abraão creu e isso foi imputado por justiça. Por justiça. Abraão era um pecador, como qualquer um de nós. Mas quando Abraão ele entendeu o chamado de Deus, ele compreendeu que Deus ele faz o chamado, e naquele momento Abraão teve um encontro com Deus. E Deus acreditou na conta de Abraão aquilo que ele não tinha. Então, só a fé justifica e salva uma pessoa, não ser humano. Nada que nós venhamos fazer vai contar ponto para a nossa salvação. Porque a salvação é através da fé de Cristo. Nós somos justificados pelos méritos de Cristo. Aí eu paro até, quando nós éramos pequenos, a mamãe, quando ela costumava bater na gente, a gente queria justificar. Aí a mamãe falava assim, não justifica. Sabe o que é interessante, irmãos? Que Jesus fala, eu te justifico. Amém. Que bênção, que lindo. Isso é muito lindo. E aí fala também da Escritura, porque um dos princípios básicos do cristianismo, e é uma das coisas que nós defendemos aqui na análise teológica, só a Escritura. Não adianta, você pode ter o maior e melhor argumento do planeta, mas pode ter toneladas de argumento. O que vale 1 grama da palavra de Deus derruba todas essas toneladas. Então, a Bíblia, né, irmão Anderson, é a nossa única fonte de autoridade religiosa. Então, durante esses dias que vamos estar estudando Apocalipse, a Bíblia, somente a Bíblia, será a nossa regra de fé aqui. E aí, solos Cristos. O que significa solos Cristos? Somente Cristo é o quê? Somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Com todo respeito aos nossos queridos irmãos, há um outro mediador, há um outro santo que está no lugar de Cristo fazendo esse trabalho, ou é só Cristo mesmo? Quando tiver a história de Lutero, ele compreendeu, né? Ele olhava ao seu lado, ao redor, tudo que os religiosos faziam na época, buscavam salvação através de outros mediadores, e Lutero compreendeu que só há um meio de salvação. Através Cristo. É Cristo. Ele é o nosso advogado, ele é o nosso mediador, ele é a ponte que nos liga ao Pai. Porque naquele tempo se cria que, por exemplo, uma autoridade religiosa estava no lugar de Deus e que agora essa autoridade religiosa que se comunicava entre a pessoa pecadora e Deus. E isso Lutero viu muito claramente que só há um mediador. E quem é, não? Cristo Jesus. Cristo Jesus. Aí também ele fala da graça, que o irmão falou bem, que é um dom. Nós merecemos alguma coisa? Nós merecemos a salvação? Nós merecemos o sacrifício de Cristo na cruz? Nós estamos indignos. Tudo que nós temos de bom não vem de nós, é dom de Deus. Então, a salvação é um dom de Deus também, que Deus concede por nós, pela graça, pelo mérito de Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Então, irmão, louve a Deus. Sabe por quê? Porque se hoje você está aqui, agradeça esse Cristo maravilhoso que morreu na cruz e nos deu a oportunidade de salvação e vida eterna. Um presente que ele deu foi a graça, algo de graça. E nós não merecíamos, mas mesmo assim, ele nos chamou. Se hoje você está escutando a palavra de Deus, agradeça a ele. Amém. Foi ele que te trouxe aqui. Porque você não merecia, o irmão Pedro não merecia, o irmão Adriano, o irmão Gabriel, os irmãos que estão aí, nenhum de nós merecemos, somos indignos. Mas, pelo mérito desse Deus tão maravilhoso que morreu na cruz por nós, Deus nos concedeu essa graça maravilhosa. Então, nós vemos aqui, para que vocês entendam melhor que ligação nós estamos fazendo com o Apocalipse, contando a história de Lutero, é o que nós vemos. Bem-aventurados, né? Bem-aventurados aqueles que leem,
aqueles que ouvem e aqueles que guardam. Então aí nós estamos vendo isso se cumprindo desde esse tempo de Lutero até os dias de hoje. Deus abençoando. E o que aconteceu? A partir do momento que o homem teve acesso à Bíblia, está ali, ó, o Espírito Santo iluminou as pessoas no passado, irmão. Então foi nesse período que está lá também escrito em João, o próprio João, no Evangelho, disse assim: e conhecereis a verdade vos libertará. Libertará do que, irmãos? A verdade nos liberta da ignorância. Aí que está. A verdade nos liberta do pecado, do vício. Talvez nós estejamos falando com pessoas que não conseguem se libertar do vício, não conseguem se libertar do pecado. Irmãos, quando nós temos um encontro com a palavra de Deus, a palavra nos liberta. Amém. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Salmo 119, versículo 105. Isso aí. É isso que a palavra de Deus fala. Então, se você está estudando a Bíblia hoje, irmãos, louve a Deus, porque ela é a luz, ela é a bússola, ela é o mapa que vai te levar para o céu, que vai me levar para o céu. Entendeu? Então, a palavra de Deus nos liberta da ignorância. Que lindo, irmão. E ali está dizendo, depois que a humanidade teve acesso à Bíblia, o ser humano evoluiu. Olha que incrível. Então quer dizer que aí começou a ter, porque naquele tempo era tão difícil ter uma Bíblia, naquele tempo havia poucos exemplares, né? Ficavam só na mão do clero, né? Na mão de poucos e de alguns líderes religiosos, e o povo não tinha acesso à Bíblia. Então o que aconteceu depois que a Bíblia chegou na mão do povo? O progresso chegou, irmão. Para vocês terem uma ideia, a ciência avançou naquele tempo, as navegações, né? Período dos descobrimentos, foi mais ou menos um período em que a Bíblia foi impressa e Cristóvão Colombo, ao ler a Bíblia, viu que Deus estava assentado na redondeza da terra. E havia assim uma crença nessa época em que o mar ia até um tempo, até um espaço. Chegando ali numa linha reta, tinha um grande precipício, né? Que havia ali uma cascata muito grande. Então todos os navegantes tinham medo, havia muitas ignorâncias naquele tempo, né? E Cristóvão Colombo já lia a Bíblia e queria provar que havia outras terras, e baseado na leitura da Bíblia. E ele se faz uma grande comissão, né? E prepara ali os navios e vai avante para o desconhecido, pela fé, né? E prova ao mundo, descobrindo a América, que a Terra era redonda conforme está escrito na Bíblia. Você já imaginou isso? Que coragem, né, irmão? Ir no mar e pegar uma embarcação lá de madeira. Muita coragem, né, irmão? Muita coragem. E assim, irmão, na Idade Média foi um retrocesso. Isso. Em todo momento, na matemática, na educação, na ciência, na arte. Quando não se tinha acesso à Bíblia. Quando não se tinha acesso à Bíblia. A Bíblia era proibida de estudar. Somente aqueles que estavam realmente de cabeça que tinham acesso à palavra de Deus. E tinha uma tradição que imperava acima da Bíblia. Isso. A tradição imperava. E essa tradição, irmãos, ela fez com que as pessoas, aquela é tão forte, ficou tão enraigada com as pessoas, que as pessoas não conseguiam ter um desenvolvimento intelectual, né? E a Idade Média é conhecida pela história, pela Idade das Trevas, e muitos historiadores falam que foi um retrocesso diante de tudo isso, mas como aquilo que nós estamos falando, né? A palavra de Deus nos liberta da ignorância. Amém. A partir do momento que nós estudamos a Bíblia, quando nós abrimos nosso coração na palavra de Deus, nós conseguimos compreender. A nossa visão ela se abre. É como se as escamas dos nossos olhos caíssem. Como o véu tivesse saído. E agora a nossa visão se torna uma visão mais ampla. A gente consegue ver aquilo que a gente não conseguia ver no passado. Então é isso aí que o irmão falou. A partir do momento que o povo teve acesso à Bíblia, eu estou falando do camponês, o homem simples. A partir do momento que o povo teve acesso à Bíblia, foi o período que teve mais desenvolvimento. Foi o fim da Idade Escura. Agora o homem podia ter acesso à imprensa, e não só isso. A imprensa, descoberta naquele período, que foi o primeiro livro a ser impresso, foi a Bíblia, né? E outros livros também foram impressos, livros também relacionados à ciência. Vemos que João Gutenberg
foi a imprenta de Gutenberg, imprimiu vários livros, e aí o conhecimento já teve um grande avanço. Nicolau Copérnico, por exemplo, também nesse período, descobriu o heliocentrismo, né, que o Sol, todos os planetas circundavam ao redor do Sol. Nicholas Tarpley, que foi um dos que desenvolveu a matemática, nesse período aí que a Bíblia, abriu-se a luz da Bíblia, né, a lâmpada para os meus pés é a tua palavra, houve-se a equação cúbica resolvida, porque antes dele ninguém conseguia resolver essa equação cúbica. Depois da Bíblia, irmão, parece que abriu o mar, né? Abriu o mar das pessoas. Andreas Vesalius também, houve muitos avanços da matemática, como nós vimos ali, mas também o Atlas do corpo humano. Então o homem passou a dominar melhor. A ciência médica começou a evoluir já nesse período. E aqui nós vamos partir para a parte 2, parte 2, que vai ser no próximo sábado. Você que está aí nos assistindo, no sábado nós vamos falar sobre a parte 2, no próximo sábado. Então vamos lançar essa outra parte. Espero que você tenha gostado aí do nosso material. Hoje foi um dia muito especial para mim, para o Anderson. Iniciamos esse estudo. Já fazia vários dias que a gente estava planejando. E graças a Deus deu tudo certo, né, irmão Anderson? Espero que você tenha gostado. A parte 2, no próximo sábado, a gente já começa fazendo esse estudo. Espero que já entramos no Apocalipse mesmo, né, irmãos? Vamos começar falando sobre as igrejas, enfim, e você vai ter uma ideia. E assim, todos os sábados nós vamos procurar lançar um tema, e durante a semana nós vamos comentando no grupo. Se você teve alguma dúvida, nós vamos estar ali, tanto eu quanto o irmão Anderson, o irmão Adriano também, e vamos estar respondendo ali no grupo. Eu sei que muita gente trabalha, muita gente tem suas atividades, assim como nós também. Então nós pensamos em falar devagarzinho, fazer esse curso com muita calma, com muito carinho. Ele está sendo preparado para você entenda sobre ele. Então nós estamos gastando esse último tempo aqui no final, explicando para você como que vai funcionar o curso. Esse curso, todos os sábados nós vamos procurar trazer um tema, né? Se for um tema muito comprido, um capítulo que vai haver mais temas, não tem assim um período para terminar. Sabemos que iniciou, melhor dizendo, como hoje, né? Já em janeiro, e vai no decorrer dos meses, estudamos cada capítulo, ok? Não sei se o irmão antes quer fazer uma durante a semana, a gente vai, por esse tema que nós estudamos aí, a gente vai comentar durante a semana algumas coisas interessantes. Então, toda vez que nós lançarmos um tema no sábado, durante a semana vamos entrar no detalhe alguns versículos, porque nós sabemos que o livro de Apocalipse, os livros proféticos, ele assim, precisa-se de um estudo mais detalhado. Muitas passagens bíblicas tem que se usar, e nós, em pouco tempo, não tem como nós passarmos tudo. Mas é importante os irmãos saber que no grupo a gente vai estar auxiliando, vai dando, explicando versículos, mensagens que a palavra de Deus fala. Então, para não ficar aquele ponto de interrogação, se a gente puder ajudar os irmãos, nós vamos estar contribuindo. Tenho certeza que os irmãos vão entender, pelo menos o importante para a nossa salvação, né, irmão? Isso aí. É importante para a nossa salvação. Então, o que a gente tem que fazer um apelo para vocês? Chame convidados, pessoas para que elas possam também entender, estudar a profecia, porque Deus, a mensagem, dá essa mensagem para todos, para mim, para você. E quantas pessoas precisam escutar essa palavra de Deus? Lá no livro de Provérbios 29, 18, fala assim: onde não tem profecia, o povo se corrompe. Então, o dom profético, ele está para a igreja. Só que nós precisamos buscar esse conhecimento. Nós precisamos buscar a interpretação, entender. Entendeu? Então, é por isso que muitas pessoas estão, como o irmão Pedro, como nós falamos, às vezes nós erramos por ignorância. Mas a partir do momento que nós estudamos a palavra de Deus, nós deixamos de ser ignorantes para
fazer o que é correto. Então Deus ele tem um plano para você, para mim, para você. Eu tenho certeza que essas horas que nós estamos passando juntos aqui não vai ser em vão. E o nosso objetivo é que você vá para o céu. Isso aí. Então, aqui já indo para o encerramento, eu também digo para você que isso nasceu no coração. Deus, ele criou esse grupo, né, Análise Teológica. Tenho orgulho de participar desse grupo, sempre que posso, assim como os demais aqui, participo também. E esse grupo teve essa brilhante ideia de estudar Apocalipse, né? E o livro de Apocalipse é um livro, como eu já disse, é uma carta de amor, onde Deus se revela através desse livro. Para mim, Apocalipse não existe sem Jesus. Ainda falo isso para o irmão Anderson. Apocalipse sem Jesus, para mim, não é Apocalipse. Então, veja a pessoa de Cristo, né? Você vai ver que todo o livro, ele exalta uma pessoa maravilhosa, que é Jesus. E ele veio para nos salvar. E não vai demorar, irmãos, ele vai voltar. E ele vai vir com poder e grande glória. Não vai vir mais como aquele Jesus indefeso ali, nascido como criança, mas agora ele vai nascer também no seu coração. Eu faço um apelo para você aqui. Espero que você tenha sentido Jesus aqui, nesses momentos que nós estamos falando aqui. Talvez eu esteja pregando para alguém que está precisando ter um encontro com esse Jesus. João teve um encontro. Primeiro ele teve um encontro com Jesus quando Jesus veio a este mundo. Agora lá na ilha de Patmos ele encontra Jesus Deus. E lá então ele vê o Senhor, o poderoso Jesus, do qual ele teve aqui na terra e agora ele vê no céu um poder e grande glória, com seus olhos chamas de fogo, né, com seu corpo brilhante, seus pés de bronze polido, andando no meio de 7 castiçais. Tudo isso você vai encontrar aqui no livro de Apocalipse, e você vai entender que Jesus está ali com Deus. Neste momento agora ele está lá no santuário, ele está intercedendo por mim, por você, mas vai chegar um momento em que ele vai sair desse santuário e vai vir com poder e grande glória. Ele vai se despir das suas vestes sacerdotais e vai vir agora com poder e grande glória. E é sobre esse Jesus que durante os dias que estivermos estudando o Apocalipse, que João viu e que você vai ver também. Espero que você tenha um encontro com esse Jesus, assim como nós tivemos, e nessas páginas sagradas, nesse livro sagrado, o livro de Apocalipse, você também venha sentir prazer ao estudar esse livro. Vamos falar com Deus para encerrar o nosso estudo? Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado por esse estudo, Senhor. Foi a nossa primeira estreia. É lógico, Senhor, que a cada dia que vamos estudando Sua palavra, vamos nos sentindo, Senhor, muito melhores do que chegamos aqui. Porque é impossível estudar a Sua palavra e se manter-se a mesma pessoa. O Senhor tem planos, o Senhor tem projetos para cada um que está assistindo. Abençoe essa pessoa que clicou aqui por curiosidade. O que é isso, Apocalipse? O que significa, né? Nesses últimos dias, são os livros que muitos cristãos deveriam estudar. O Senhor mesmo disse, leia Daniel também, além do livro de Apocalipse, o livro de Daniel se entrelaça com o livro de Apocalipse. E obrigado a Deus por ser esse Deus maravilhoso, por mostrar a nós as maravilhas, né, dessa palavra. E dê a nós também, Pai, compreensão, sabedoria, nos capacite também para que estivermos aqui falando, estudando, estejamos, Senhor, cheios do Espírito Santo. Assim nós terminamos essa oração, te agradecendo por tudo, por este momento, por este privilégio de falar da Tua palavra ainda em nosso país. Assim te pedimos essas bênçãos e as agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. E amém.